Vamos falar sobre acentuação gráfica, um assunto super importante, são regras que precisam ser memorizadas para o resto da vida, pessoal, porque uma falta de acento numa palavra modifica completamente a palavra. Por exemplo, a palavra e. E pode ser uma conjunção, né? E pode ser um verbo. Se eu coloco um acento nele, né, fica torna-se um verbo. Então, se eu coloco essa palavra no sentido de verbo sem acento, ele ficou uma conjunção, ficou totalmente errado. Então, é super importante nós acentuarmos as palavras, tá? Então, aqui vão algumas regras. Nós temos a primeira regra dos monossílabos tônicos. Monossílabo é palavra de uma sílaba só. Tônico, porque é a tonicidade mais forte, tá? Então, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Então, por exemplo, a palavra pá, ou paz, pé, pés, pó, pós. Então, todos os monossílabos terminados em A, E, O, e somente esses, porque esses é que vão ter a tonicidade forte, seguidos ou não de S, que serão acentuados. Depois, nós vemos as oxítonas. As oxítonas também são as terminadas em A, ou as, E ou es, ou os, em, ens. Ou seja, A, E, O, seguido ou não de S, tá? Em, ens. Exemplos: maracujá, café, paletó, armazém, armazéns, seguidos de S, sofás, IPs, avós. Então, todas as oxítonas terminadas nessas palavras, nessas letras, devem ser acentuadas. E, gente, lembrando que a oxítona é a última sílaba que é a tônica, tá bom? Veja aqui, ó, maracujá é a última, café, última. Aí vem as paroxítonas, que é a penúltima sílaba acentuada, tá? Então, acentua-se as palavras. Essas são as que nós mais temos palavras acentuadas, porque olha a quantidade aqui de letras, ó. Terminadas em R, L, N, X, I ou is, us, uns, an, or ans. Aqui também tem o ans, tá, gente? PS e ditongo. Exemplo: açúcar. Ó, gente, a penúltima sílaba que é tônica, tá? Para ser uma paroxítona. Túnel, hífen. Ó, paroxítona terminada em N. Tórax, paroxítona terminada em X. Júri, paroxítona terminada em I. Lápis, paroxítona terminada em is. Vírus, paroxítona terminada em us. Álbum, paroxítona terminada em álbuns, paroxítona terminada em uns. Órfão, paroxítona terminada em ão. Se eu tivesse um Szinho, órfãos, continuava sendo paroxítona. Órfão ou órfãs. Fórceps, paroxítona terminada em PS. Colégio, paroxítona terminada em ditongo. Então, todas essas palavras, todas as paroxítonas terminadas nessas letras aqui a seguir, aqui em cima, são acentuadas. Aí nós temos as proparoxítonas, que todas são acentuadas. Essa é a mais fácil, né, gente? Porque todas as proparoxítonas são acentuadas. E quais são as proparoxítonas? É quando eu tenho a antepenúltima sílaba tônica. Então, para eu ter uma antepenúltima, gente, eu sempre vou ter que ter um polissílabo, ou seja, uma palavra que tenha trissílaba ou polissílaba, né? Tenha mais de 3 ou 4 sílabas, tá? E a antepenúltima é que vai ter que ser acentuada. Sábado, aqui, ó, é a antepenúltima, então tem a última, penúltima, antepenúltima. Lâmpada,
lúcido, límpido, côncavo, matemática. Então, ó, matemática é uma polissílaba. As outras ali em cima eu tenho trissílabas, né? Matemática é uma polissílaba e é a antepenúltima que está sendo acentuada. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas. Essa é a mais fácil. Aí vem umas regras à parte, tá? Eu tenho a regra dos ditongos abertos. Ditongos abertos em el, ei, oi, em monossílabos tônicos e nas palavras oxítonas, seguidas ou não de essen, devem receber acentos. Antigamente, nós acentuávamos também esses ditongos abertos nas paroxítonas, mas depois das regras serem modificadas, agora elas só recebem acento nos monossílabos e oxítonas, tá bom? Então, exemplo aqui, ó, céu, rói, mês, essas daqui são exemplos de monossílabos. Aí vem as oxítonas, anéis, heróis, chapéu, corrói, tá? Pode ser chapéus também, tá? Seguido ou não de S, vai receber acento. Então, ó, monossílabo, ou seja, a palavra de uma sílaba só, ou nas oxítonas, onde a última sílaba é a tônica. Antigamente, a palavra ideia recebia acento, hoje em dia não recebe mais, porque ela fica numa paroxítona. Quando você vai separar a ideia, você tem ideia. Então, o EI fica numa paroxítona. Antes era acentuado, agora não mais, tá? Os hiatos também recebem acento quando o I e o U forem tônicos. Ó, acentuam-se o I e o U tônicos dos hiatos quando eles aparecem sozinhos na sílaba ou se forem seguidos de S. Se forem seguidos de alguma outra letra que não seja S, não recebe mais o acento. Exemplo do saída, ó. Sa, I, da. I tônico formando hiato com a vogal anterior, tá? Saúde, sa, u, d. U tônico formando hiato com a vogal anterior. País, ó, I tônico seguido de S, formando hiato com a vogal anterior. Juízes, I tônico formando hiato com a vogal anterior, recebe acento, tá? Agora, se você for falar juiz, juiz não tem acento, porque o I, ele vai ser tônico, mas ele vai estar seguido de Z. Então, juiz não tem acento. Agora, no juízes tem, porque o I fica sozinho, ok? E nós temos, além disso, os acentos diferenciais. Antigamente, várias palavras tinham acentos diferenciais, agora a maioria não tem mais, mas ainda sobraram essas, ó. O acento diferencial foi criado para evitar confusão na leitura de certas palavras que apresentam sons e grafias semelhantes. É o caso do verbo por, recebe acento circunflexo, e a preposição por não tem acento. O verbo pode, que é o verbo poder no passado, e o pode, que é o verbo poder no presente. Então, pôde, né? Ele pôde vir ao meu aniversário, tá? Passado. Ela pode fazer bolo, presente, tá bom? A forma, o recipiente onde a gente faz algum bolo, alguma receita, uma forma, então tem o acento circunflexo, e tem forma, de formato, feitio ou verbo formar no presente do indicativo. Ela forma par com a melhor amiga dela, tá? Então, o verbo formar no presente do indicativo, ou a palavra forma no sentido de formato, de feitio, não tem acento, tá certo? Então, são essas as regrinhas, pessoal. Precisa memorizar. É imprescindível, ok? Tchau, até a próxima.